Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje, 18 de julho, quarta-feira, estamos iniciando o programa 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. Nós aqui da Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio, Rádio Baré Ondas Tropicais, estamos hoje recebendo aqui uma jovem política já que entrou no campo político muito cedo. E eu e Fred Novaes, meu parceiro aqui de bancada, editor-chefe do JC, vamos bater um papo aqui com a vereadora Joana Dark, que tem 28 anos de idade, é formada em Direito, e ela foi eleita, tem mandato agora como vereadora da cidade de Manaus, foi eleita com 3.261 votos. Ela traz como uma força assim daquilo que ela defende muito, que é a proteção dos animais, mas não é que ela faça só isso, que ela pense só nisso, ela pensa nos manauaras também de uma forma geral, ela é atuante, ela faz oposição ao prefeito municipal de Manaus, ao Arthur Vigílio Neto. Ela, há uma década, ela fundou uma ONG que chama Cipata. Durante a campanha, ela liderou movimentos, vote por propostas, não vendo o seu voto, que aliás é aquilo que a gente debate aqui em todos os programas, né, Fred? E ela tem como forma a conscientização das pessoas e renovar o cenário político manauara e amazonense e, por que não, do Brasil. Então, nós recebemos aqui com muito prazer, vereadora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade de estar falando, de estar passando essa mensagem para as pessoas. Ok. Eu sempre faço a primeira pergunta e depois o Fred vai debater com a senhora e a gente está aqui também para fazer as perguntas. Lembrando a você, internauta, que você pode mandar seus questionamentos, suas perguntas para a vereadora através do WhatsApp 98415-2544, ou também na nossa página da Amazon Play TV Digital. Vereadora, a senhora detém um mandato que tem exercido aí, a gente acompanha esse trabalho que a senhora faz. São 4 mulheres lá no meio, um monte de fera lá, é isso? Então diz para nós, por que a senhora quer ser deputada estadual pelo estado do Amazonas? Na verdade, tudo isso começou do movimento social que eu faço parte. Eu tenho uma causa que é desde criança, mais um ativismo há pelo menos uma década, e eu entrei na política justamente por conta de acreditar que as pessoas de bem, as pessoas que detêm um trabalho social, elas devem ocupar todos os espaços políticos ou públicos. E foi pensando assim que nós fizemos uma construção coletiva e entramos na Câmara. E agora o desafio é porque eu acabei vendo que a competência da Câmara ela é muito pequena. É limitada. Exatamente. Eu entrei achando que eu poderia fazer muitas coisas, que eu poderia até mudar a realidade da minha cidade, mas infelizmente a gente, como vereador, nós não temos o poder da caneta, nós temos um poder pequeno, e é por isso que eu acredito que eu posso continuar esse trabalho na Assembleia Legislativa, estendendo para todos os 61 municípios do nosso estado. A vereadora Joana Dark, ela é pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Republicano, o PR, e agora Fred Novaes faz o seu primeiro questionamento. Vereadora, você manifestou aqui que a sua primeira experiência política foi exatamente já o ingresso na Câmara. E como é essa experiência de adentrar um parlamento em que a gente tem conhecimento de que o parlamento muitas vezes ele tem certos limites que coloca muitas vezes ele refém de certa forma do executivo, muitas vezes amarrado em torno de, geralmente quando a presidência da Casa Legislativa ela tem uma ligação geralmente com o prefeito ou com o governador. Como é que foi se colocar dentro de um cenário, principalmente sendo de oposição e muitas vezes tendo as mãos amarradas na sua atividade? Então, como eu tinha te falado, eu fui aprender política realmente quando eu já estava com mandato.
E quando eu entrei na Câmara, eu já senti o primeiro impacto, que foi a eleição para a presidência da Câmara. E eu vi que, infelizmente, se você... A maioria da Câmara, para que os vereadores precisem fazer o trabalho, continuar o trabalho, fortalecer, principalmente nas comunidades, atender demandas da comunidade, levar asfalto, levar LED, eles precisam ter uma boa relação com o Executivo, porque senão não consegue nada. Isso é uma realidade, isso que a gente tem que passar para as pessoas. E hoje eu sempre falo, a Câmara, ela é uma extensão da Prefeitura. Hoje a gente não consegue aprovar nada que seja para fiscalizar, para trazer transparência, para poder dar essa resposta para as pessoas. Isso me entristece muito, porque eu entrei com uma causa que eu não preciso do poder público. Eu já fazia e eu só intensifiquei o que eu já fazia com recursos próprios e com as pessoas ali, né, do ativismo. Então, infelizmente, essa é a realidade. Só passa o que a Prefeitura quer, só se aprova o que a Prefeitura quer e só se dá transparência para o que quer. Mas você acha que na Assembleia o cenário vai ser diferente? Que você vai encontrar lá na Assembleia Legislativa? Depende muito quem vai ganhar para governador, quem vão ser as pessoas que vão estar naquele grupo de deputados. Isso tudo depende. Eu sempre digo, as pessoas me consideram de oposição. E eu sempre falo, eu não me considero oposição. Muitos projetos eu voto favorável, mas Manaus está com tantos problemas que a gente realmente não tem como ficar calado. Transporte público, a questão da água, a questão de como o dinheiro dos contribuintes estão sendo investidos. E nessa perspectiva eu acabo sendo a oposição, porque eu voto conforme o meu juízo e a minha consciência, e a das pessoas que fazem parte das proposituras do mandato. Vereadora, essa semana eu participei. O prefeito Arthur, ele lançou um plano denominado Plano Estratégico Manaus 2030. Um plano presente visando a administração futura que virá. E eu sempre digo o seguinte, eu sempre questiono aqui, eu não falo de pessoas, eu falo de cidade. Manaus, para quem acompanhou, você é bem mais jovem, mas eu tive a oportunidade de conhecer Manaus na implantação da Zona Franca de Manaus. E, consequentemente, houve um crescimento acelerado, onde não houve a possibilidade de fazer um planejamento da cidade. E a senhora há de convir comigo, acabou de dizer, nós assistimos todos os dias, a gente anda, a dificuldade na parte de locomoção, na parte de saneamento, na parte de água, como a senhora colocou, a parte da energia, que de uma certa forma já foi superada com a vinda do Linhão, mas os problemas são muitos, né? A mobilidade urbana, tirando a parte de segurança, que não é competência do município, é um problema muito sério, né? Você tem lugares aqui de Manaus que você vai estar andando na calçada, você tem que descer para ir para a rua porque não tem mais calçada, ou a altura é diferente, porque não existia planos para isso. Esse plano que foi lançado pelo prefeito, e eu o tenho aqui, eu tive a curiosidade de ver, que foi elaborado lá pelos assessores da Secretaria de Planejamento, de Finanças, ele justamente vislumbra um projeto para Manaus 2030, são aí 12 anos, teremos aí praticamente mais 2 mandatos futuros. É notório, principalmente no Executivo, que o personalismo ele é implantado, né? Amanhã sai o prefeito atual, vem um outro prefeito que é de outra conotação política, e aí ele pega isso que foi feito lá por técnicos e gaveta ou lixo, e implanta aquilo. Como é que o Legislativo vê isso, que é um dos papéis do Legislativo, justamente contrapor aquilo que não é correto para o município? Isso é uma questão, por exemplo, hoje eu estava discutindo lá na Câmara a questão da Zona Azul, que é uma ideia boa, mas que não houve o planejamento.
e tem comerciantes, e tem as próprias pessoas que estão reclamando de ir lá no centro, por conta de pagar, por conta da limitação e por conta que não se houve um planejamento. E eu falei hoje que isso é um reflexo de que a gente tem que pensar lá na frente, mas acima de tudo, não pensar de forma privada, pensar no interesse coletivo. E assim, pode até parecer, eu gosto de ser muito sincera, infelizmente, a nossa política ela ainda vai precisar de alguns anos para que ela realmente possa caminhar nesse caminho certo, porque a pessoa pensa no mandato, né? Então a gente vê governo, prefeitura, legislativo, a maioria pensa no seu mandato, não pensa na contribuição que eu vou deixar após isso. E eu vejo isso diariamente. Infelizmente, ainda é assim que acontece, é assim que acontece na Câmara, e eu espero que isso mude, que depois desse mandato possa vir uma pessoa que continue o que está dando certo e que conserte o que não está dando errado. Exatamente. E que cumpra as suas promessas também. Porque, por exemplo, até hoje a gente não tem o BRT, até hoje a gente não tem uma solução para o transporte público, porque toda vez alguém vem com uma ideia muito inovadora, mas quando está no mandato não se faz exatamente nada. Eu espero que realmente isso mude. Se depender da minha vontade, mudará. Fred. Algum filósofo disse que você é capaz de julgar o coração do homem pela maneira como ele trata os animais. Nesse sentido, a gente percebe aí a valorização que se dá aos animais dentro da sociedade, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que têm essa, quase, que eu posso chamar de paixão, né? Hoje a gente vê o mercado, principalmente de pet, é uma coisa crescente em todas as zonas da cidade, é realmente um mercado que mesmo naquele período de crise não enxergou tanta crise por conta da demanda, por conta de realmente de ter um público que realmente dá valor aos animais como parte até mesmo de membro da família. Mas a gente observa que apesar de muitos avanços que foram registrados na cidade de Manaus, a gente vê alguns retrocessos, né? E um desses é a questão, por exemplo, da castração pública de animais, que infelizmente eu não estou tão atualizado, mas acredito que tenha sido interrompido, ou pelo menos não está tendo aquela demanda que antes tinha, que isso realmente afeta um problema até de saúde pública. Como é que você, como militante da causa, vê esse tipo de problema e que tipo de soluções você já até manifestou na Câmara para buscar sanar esse tipo de problema? Eu sempre falo, eu falava, isso foi Gandhi que falou e ele foi muito correto quando ele pontuou dessa forma. Eu escuto muito das pessoas, por que você se preocupa com os animais se tem tantas pessoas precisando? E eu falo que uma causa não anula a outra, e que se eu faço pelos animais, que eles não me dão nada em troca, além do amor sincero, eu posso fazer muito mais pelas pessoas. Nessa perspectiva, um dos meus comprometimentos foi fazer a fiscalização forte dos serviços públicos. Há uma década atrás, foi quando a gente implantou isso, nós, terceiro setor, ONGs, a gente pressionou a prefeitura para que pudesse ter as castrações. Tivemos e foi um grande avanço. E no mandato, eu recebi várias reclamações de animais que estavam morrendo depois que fazia esse procedimento lá no CCZ. E eu acabei a ver que era uma coisa, era um número muito alto. E essa fiscalização que foi feita aqui, culminou com o fechamento do serviço de castração no CCZ, foi eu que fiz. Eu que consegui levar um outro vereador, porque até isso é difícil, as pessoas não respeitam a vereadora, eu precisei levar um colega com mais tempo, que foi o vereador Chico Preto, que é homem, para que pudessem deixar que eu adentrasse no CCZ. E foi quando a gente viu que não tinha nenhum medicamento, nenhum anestésico dentro do prazo de validade. Não tinha, muito embora várias vezes eu tenha falado na tribuna
que o CCZ precisava de melhorias, precisava de reformas, precisava de novos materiais. E aí, quando aconteceu tudo isso, no mesmo dia foi fechado o serviço. Eu exerci ali o meu papel de fiscalização, né, sendo fiscal realmente dos serviços públicos. E aí agora a gente está nessa sinuca de bico. Inclusive, eu sou até criticada pelas pessoas que não entendem, porque as pessoas entendem assim: a Joana fechou o CCZ. Jamais. O que eu mais luto é pelo atendimento gratuito aos animais e castração. Só que agora a gente precisa olhar para frente. Pode ser de qualquer jeito. Exatamente. Mas ano passado, quando eu ainda nem saberia que ia existir tudo isso, eu destinei 80% das minhas emendas parlamentares para a reforma do CCZ, para a aquisição de materiais instrumentais que já estavam lá há uma década sem ter a renovação, e consegui também destinar para aumentar a quantidade de castração. E as emendas foram liberadas, vereadora? Ainda não. Eu estou aguardando que sejam, mas como a prefeitura não tinha um dinheiro específico para isso, vão ter que utilizar, né? Então, assim, a prefeitura ela precisa voltar com os serviços imediatamente. Existe recurso no Ministério de Meio Ambiente, existe recurso para isso, e a cada um dia que não tem castração, só para você ter ideia, são 60 animais que estão nas ruas sofrendo com abandono, procriando, e acaba tendo o descontrole populacional. Desculpa interromper, mas além dessa denúncia que é grave, eu acho que teve uma outra denúncia que você, na sua manifestação aqui na resposta, que também acha talvez até mais grave que essa. É o fato de uma vereadora, no alto da sua investidura pública como representante do povo, precisar de um homem para poder exercer a sua cidadania e o exercício da sua atividade parlamentar. Isso para mim é assustador, e eu acho que isso deveria ser levado adiante até esse tipo de comportamento. Eu não sei quem fez esse tipo de atitude, mas eu acho que não é preciso que você coloque um homem na frente para poder a mulher, seja vereadora, seja professora, seja qualquer mulher que tenha representatividade na sociedade, ela precisa de um homem para exercitar o seu direito à sua cidadania. Eu acho que essa denúncia, eu estou sabendo agora, através da sua resposta, não soube, mas acredito que isso aí precisa ser colocado adiante, porque eu acho que a mulher ela tem todos os direitos e precisa lutar por mais, né? Eu acredito que isso é uma oportunidade também para isso. E aproveitando esse gancho, eu faço essa pergunta. Infelizmente, a gente sabe que o Brasil é um país, e o Amazonas é reflexo disso também, é um estado, e Manaus é uma cidade também machista, e talvez isso seja refletido até mesmo na representatividade política que hoje temos na questão da presença feminina, tanto no parlamento, como nunca tivemos aí uma representante da política com cargo majoritário de peso, com expressividade, que já tem em outras cidades, que já tem em outros estados. Na sua análise, por que não se consegue tanto espaço para a mulher na política hoje? Complemento, desculpa. Hoje existe um quórum mínimo que os partidos têm que apresentar de candidatas, né, em qualquer cargo, não é isso? Complementando o questionamento do Fred. Eu acredito que não tem muitas mulheres na política que não seja só por conta do incentivo partidário. Hoje ele é mais forte. Hoje a mulher, porque antes ela era só vista como complementação de cota para se ter candidatos homens. Hoje a gente já conseguiu evoluir para ter direito a um fundo partidário. Só que eu falo assim, eu ainda sou uma mulher jovem, que eu não sou casada e eu ainda não tenho filhos humanos, né? Eu tenho os filhos lá de patas. Mas para a mulher é um desafio grande, porque você vai entrar ali e se você bater de frente, você vai ser ameaçada, você vai ser desrespeitada, você diariamente vai ter que passar por muitas batalhas diárias que talvez nem todas as mulheres tenham perfil para isso. Eu tenho um perfil mais forte, mas eu olho para algumas amigas minhas e às vezes eu fico refletindo, será que se fosse ela aguentaria passar por algum constrangimento na Câmara e ela não chorar?
Porque eu seguro o choro às vezes. Então, tudo isso é uma dificuldade. É você realmente dedicar a sua vida. E quando a mulher, ela se impõe, ela faz valer o seu direito, ela é taxada como eu já fui no ano passado. Ela é taxada de descontrolada, de destemperada, de barraqueira, porque ela está só exigindo o direito dela. Eu vejo isso diariamente na Câmara, eu vejo isso nessa fiscalização. Antes dessa fiscalização, eu fiz 2, sozinha. Teve um dia que eu fiquei o dia todo debaixo do sol para eu esperar ser atendida pela diretora do órgão. E aí, quando eu fui com o vereador Chico Preto, que é mais conhecido, que é homem, eu vi que as portas se abriram. Exatamente. E as mulheres, nós mulheres, precisamos ter empatia pelas mulheres. Nós temos 4 vereadoras e na Assembleia a gente tem uma deputada. Isso é muito pouco para os problemas que precisam da sensibilidade de uma mulher. Não porque nós sejamos melhores, mas para que a gente possa colocar o nosso ponto de vista. E mulher não vota em mulher. Isso é comprovado, não vota. E a gente tem mais de 80% de mulheres na nossa população. Isso precisa mudar, né? Eu tenho tentado fazer a minha parte. Eu sou a mulher mais jovem que conseguiu entrar no parlamento municipal de todas as legislaturas da Câmara. Então, imagina o desafio. E eu já passei por poucas e boas. Hoje eu tomo cuidado para eu não me acostumar com os desrespeitos, com os assédios, porque a gente vai criando, né, uma proteção, e aí eu quero não me acostumar para eu sempre me revoltar e colocar as pessoas nos lugares dela, quando for desrespeitar. Inclusive, nessa questão, eu lembro da situação com os taxistas na Câmara, que houve uma situação até de ameaça. A senhora pode relatar como é que foi essa situação? Exatamente, a gente estava na discussão da regulamentação do Uber, que é algo que do primeiro dia que eu entrei na Câmara a gente está brigando para isso, e eu fui me manifestar e simplesmente toda a galeria repleta de taxistas viraram de costas, ficou um grupo de 3, 4, isso foi devidamente filmado, registrado por foto, e eles tiveram a audácia de lá na Câmara ficar fazendo gestos de que lá fora, gestos de que iam me pegar e iam me dar um tiro. Qual providência foi tomada pela Câmara? Nenhuma. Eu até nem solicito porque eu sei que não se tem apoio, infelizmente. E eu falo, foi comigo, depois pode ser com uma outra mulher ou pode ser com outro vereador também. Infelizmente é esse desrespeito que a gente passa, porque eu nunca fui contra taxista, mas eu fui a favor do direito das pessoas escolherem, de como elas querem ir para os lugares que elas desejem ir. E a gente passa por isso, assim como microfones cortados, ou eu ter que estar falando e eu estar pedindo atenção porque ninguém está prestando atenção e você não consegue se concentrar. Eu já tive uma sessão da Câmara Municipal encerrada, na tribuna, coisas que a gente vê que acontece quando a mulher bate de frente. Ou seja, o machismo ele impera na Câmara Municipal de Manaus, né? Infelizmente. Não só na Câmara. Mas eu estou falando aqui mais por causa dela, que tem mandato, né? E ela está aqui colocando justamente o que ocorre com ela. E a gente não tem outra colocação a fazer que não seja essa. E agora, vereadora, a senhora está no Partido Republicano, que é o partido que inclusive a senhora é presidente da Juventude, né? Do PR. A senhora é um dos poucos parlamentares, né? Que começou no partido, permanece até hoje no mesmo partido e coloca seu nome aí para disputa num cargo acima de vereador pelo PR. Existe já alguma previsão de coligações, de alguma coisa para que as convenções que estão para ocorrer agora este mês, ou início, no mais tardar até 5 de agosto, possa dar o start final aí para a eleição de 2018? Então, eu não acredito em ideologia partidária, né? Isso aí eu acredito assim que realmente está perdido. Eu escolhi um partido porque na época era uma pessoa que estava lá, que eu já tinha votado, que eu fiscalizava o trabalho, o mandato,
E eu continuo porque eu acredito que quem faz os espaços somos nós. Eu acredito muito na força do meu trabalho. E eu realmente, às vezes eu até sou oposição dentro do meu próprio partido. Eu estou no PR porque ele é um partido que nunca, em nenhum momento do meu mandato, e olha que eu já me meti em confusão, nunca ninguém chegou para dizer que eu tinha que votar conforme a vontade do partido ou para me dar algum tipo de represália. Isso foi algo que eu não esperava e que eu encontrei isso no Partido da República. E até então, eu realmente não sei, não participo das decisões, eu faço ali o meu trabalho com a juventude, mas eu espero que a gente possa traçar um caminho que seja da renovação, não dos nomes, porque é difícil renovar os nomes, mas pela renovação das práticas. Eu acredito nisso. E o fato de eu estar lá significa que acreditam nas pessoas que têm uma causa, como eu, que estava ali na campanha com cachorro no colo, e eu tinha que ouvir o pessoal dizer que cachorro não votava, mas mesmo assim eu tive o meu espaço dentro do partido. Vereadora, vamos lá, Fred, eu queria pedir um intervalo, mas... Não, peça, eu volto em seguida. Eu quero até comentar que os nossos internautas aqui já estão participando, e o Denilson Rodrigues, ele justamente está fazendo um questionamento aqui do que a senhora acabou de responder, né? Que o seu PR, né, ele faz parte também da base de apoio ao prefeito Arthur Neto, e a senhora se posiciona... a senhora diz que a senhora não é oposição, a senhora não concorda com determinado projeto, a senhora não vota, mas se é bom para a cidade e bom para os munícipes, a senhora coloca a sua assinatura apoiando. Então, o Danilson está perguntando se a senhora sofre alguma pressão. A senhora acabou de dizer que sempre esteve à vontade no PR, nunca foi questionada por suas posições. Sim, inclusive essa pergunta dele eu escuto muito nas ruas. O meu partido hoje, ele faz parte da base da prefeitura, mas é isso que eu falo, eu tenho a independência política. Primeiro porque eu tive ajuda do partido com material na minha campanha, mas assim, eu não tenho parente político, não foi ninguém que botou a mão e me deu a bênção, eu fui e fiz o meu caminho, e isso é muito respeitado, e eu consegui ter esse espaço dentro do partido. Ok. Mas quem foi você falou ainda há pouco que teve alguém dentro do partido que havia alguma relação. Quem é essa pessoa, pode falar? Sim, eu posso falar. Eu procurei na época, 2016 era a eleição para o Executivo Municipal, para a Prefeitura, e eu sempre votei no Marcelo Ramos como deputado, né? Eu acompanhava a trajetória dele. E aí ele era o candidato do partido, eu fui, conversei com ele deu total apoio. E aqui eu ressalto, enquanto muitos partidos me fecharam as portas, porque eu fui lá bater de partido em partido, porque achava que a minha causa ela era menor do que as causas humanas, e que cachorro não votava, animal não votava, meio ambiente não votava. E isso talvez tenha sido o combustível para eu fazer o santinho de papel. Eu tinha um santinho manuscrito de papel que fazia sucesso do que qualquer santinho de gráfica. E isso serviu para me motivar e eu provar que os animais, eles podem não votar, mas eles têm pessoas que gostam e que fazem valer o direito deles também. Ok, 2018, ano da transformação, uma realização do Jornal do Comércio, Rádio Baré e Amazon Play TV Digital, recebendo aqui a vereadora Joana Dark, que é do Partido Republicano, PR, e ela está aqui colocando as suas posições, o seu mandato, prestando aqui um tipo de conta do exercício dela como vereadora da cidade de Manaus, que lhe dá o direito de postular uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, nas eleições próximas de 7 de outubro. Caso ela seja eleita, se tornará então uma deputada estadual para o próximo quadriênio. Eu vou para o primeiro break e volto já com vocês. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços.
Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta com o segundo bloco de 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Aliás, nem Fred, por quê? Mudar é preciso por quê? Porque é o ano da transformação. Tá certo, é o ano da transformação. É que eu inverti para ver se ele estava estava atento. Pois é, recebendo aqui hoje a vereadora Joana Dark, que está postulando uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Ela está nos dizendo aqui um problema que todos sabemos, mas poucos falam, que é justamente esse problema do machismo que impera nas casas legislativas do Brasil e, por que não, aqui em Manaus, onde apenas 4 mulheres têm assento lá na Câmara Municipal. E isso, de uma certa forma, dentro da mudança que o povo clama, não somos nós que falamos, quem lê jornal, quem vai para as ruas, quem conversa com o povo, eles estão com uma sede enorme de mudança e vão aproveitar a arma que eles têm, que é o título de eleitor, para justamente se manifestar e outorgar uma procuração, porque o eleitor é isso, né, vereador? Ele outorga uma procuração, e para alguns 4 anos, para outros 8 anos, né, no cargo de senador da República, e ele quer resposta, né? Porque todo mundo que outorga uma procuração, ele quer cobrar. Eu te dei uma autorização em meu nome para você me representar lá. E isso, quando não existe essa equidade entre homens e mulheres no parlamento, a diferença aumenta e nem sempre a justiça é praticada como deve ser. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Exatamente. A gente precisa se conscientizar de que nós, pessoas, precisamos participar ainda mais da política, porque a política, ela norteia tudo da nossa vida. E esse reflexo que a gente tem de 4 mulheres, e dentre 41 vereadores, ter 4 mulheres só, eu acho assim que tem que servir de reflexão para que as mulheres que representam seu segmento, elas possam fazer parte, possam se inteirar para que elas possam contribuir com essa construção de políticas públicas, não só para as mulheres, mas para todos dentro dessa sensibilidade. Infelizmente, o machismo, ele é presente. E eu vi isso, que ele é mais presente ainda quando você tem um cargo mais elevado. Porque até o momento que eu não era vereadora, eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de desrespeito ou constrangimento por conta da diferença de gênero. Inclusive, eu quero dizer aqui, antes de passar para o Fred, caso a senhora seja eleita deputada e for para a Assembleia, hoje as páginas do Jornal do Comércio estão aqui ilustrando, foi realizado lá um trabalho feito pela Maria Auxiliadora de Mello, que é assessora da Escola do Legislativo, inaugurada agora no dia 10 de julho, uma galeria das mulheres amazonenses que fizeram parte lá
como deputados E estaduais. infelizmente não são muitas, né? Não são muitas, mas pelo menos já está sendo retratado e está sendo colocado lá para que as mulheres sejam lembradas. Ou seja, talvez lá a abertura e a convivência seja mais amena e mais respeitada. Fred. Vereadora, com relação a essa situação de machismo que foi relatado até mesmo na Câmara, ocorreu uma situação até que foi bastante divulgado, vamos dizer assim, de um entreveiro seu com o presidente, por conta de não dar o devido espaço para a manifestação, que é um direito como vereador. Mas hoje, como é que está essa situação? Aquele já é fato passado, já chegaram num ponto de acordo? Hoje o presidente da casa já entende essa questão? Vocês já fizeram as pazes? Então, Nós estamos falando do vereador Wilker Barreto, que é o atual presidente da Câmara Municipal. Na verdade, eu nunca tive nada contra, né? Realmente a gente tem uma divergência porque ele é um dos braços direitos do prefeito. Então, se eu tenho um posicionamento mais oposicionista, eu vou sofrer algum tipo de debate mais intenso, mais acalorado ali na Câmara. A grande questão foi ter encerrado a sessão da Câmara, a maioria dos vereadores terem virado as costas e eu estava ainda no meu momento de fala. Hoje, eu tenho muito mais maturidade do que o meu primeiro ano de mandato. Hoje eu converso, eu sempre falo, eu não preciso ser amiga de todos os vereadores, mas eu preciso a gente está junto para os bons projetos. Então, para mim, não existe isso. Hoje ele faz o trabalho dele, eu faço o meu, e se ele desrespeitar, eu vou bater de frente de novo, mas também se ele me respeitar, ele vai ter o mesmo tratamento. É assim que eu lido com todos os meus colegas e homens, mulheres lá na Câmara Municipal. Eu queria agora a gente mudar um pouco o rumo da conversa, até para conhecer um pouco mais o que a vereadora Joana Dark possa vir fazer caso ela se torne uma parlamentar estadual. Eu queria o seu pensamento, vereadora, sobre o nosso estado, né? Nós temos 62 municípios que são regidos mais pelas calhas dos rios, cada um com sua vocação, cada um com a sua falta de estrutura para que as vocações sejam implementadas, para a gente parar com esse receio e essa insegurança que o modelo Zona Franca hoje permeia aqui para a população. Nós temos que encontrar outras fontes de receita, de desenvolvimento para o Estado. Eu gostaria de conhecer um pouco o seu pensamento sobre isso e como é que a senhora gostaria de atuar, caso eleita fosse, como deputada estadual nesse sentido. Então, o desafio ele se torna muito maior. Eu sempre conscientizo as pessoas da diferença entre o legislativo e o executivo. O que o legislativo tem que fazer? Propor boas leis, indicar políticas públicas, e aí o executivo vê se ele vai realizar ou não, mas acima de tudo a fiscalização. Eu acredito que o nosso Estado ele não precisa de uma questão muito inovadora, se a gente consertar as pequenas coisas. Por exemplo, eu estava em Tefé há 2 semanas atrás, e eu andando ali, conhecendo a cidade, eu vi uma placa de uma obra lá da feira, que está desde 2014 atrasada. Dinheiro nosso, dinheiro de convênio, dinheiro que já entrou nos cofres. E eu acho que essa que é a principal contribuição que eu posso dar. Eu não sou uma pessoa de prometer muitas coisas, mas eu quero lutar para que a gente possa levar a internet para os outros municípios, porque existe essa dificuldade, e se não tem essa comunicação, as pessoas elas ficam sim menos esclarecidas, elas ficam ali na mão de um determinado grupo de poder.
Eu penso também na redução de tributos, principalmente daqueles ali que são necessários, alimento, gás de cozinha, e para que a gente possa pensar em alguma forma sustentável, mas sustentável na prática, de não ser tão dependente da nossa Zona Franca. Nós temos aí outros atrativos, a gente tem a questão do turismo, que é pouco explorada, nós temos infinitas possibilidades, questão de emprego e renda, a gente tem que mudar esse modelo de que a gente precisa arranjar um emprego que a gente vai ficar a vida toda naquele emprego. Mudou, nós precisamos colocar uma visão empreendedora que tem que ser desde os jovens, desde os adolescentes, para que a gente possa proporcionar oportunidade. É isso que eu vou propor. Pretendo ampliar o trabalho que eu faço com os animais para todos os outros municípios. O único município que tem castração gratuita é Manaus, e eu quero levar isso para todos os outros e continuar fazendo o que eu faço na Câmara, defendendo, fiscalizando acima de tudo, porque a gente fiscalizando, a gente consegue dizer, pode gastar nisso, pode gastar naquilo, ou então corrigir o que está sendo feito de forma errada. Fred. Vereadora, hoje a gente tem uma ferramenta que na época da minha avó, quando a pessoa não sabia alguma coisa, ela dizia assim, vai lá no pai dos burros, que era o dicionário. Hoje o pai dos burros é o Google. Hoje, quando você quer saber alguma coisa, você joga lá no Google e vai atrás. E a enciclopédia Barça. É verdade. Tempo, E aí hoje, por exemplo, o internauta que está nos vendo, que está nos acompanhando, que de repente conheceu pela primeira vez a vereadora Jaqueline, desculpa, a vereadora Jaqueline. Todo mundo confunde. Não sei, começa com J. Não sei por Começa com J. Da onde que veio a Jaqueline, né? Mas enfim. A vereadora Joana Dark, me desculpa, tá? Aí se ela joga no Google, a primeira notificação que aparece é de uma reportagem, acho que no portal do portal A Crítica, que diz assim, MPAM investiga a vereadora Joana Dark por assédio moral, nepotismo e desvio de alguma coisa que não diz, né? Que não é uma boa notícia, né? Sim. Eu queria que a senhora comentasse essa informação que está, vamos dizer assim, lá em cima do Google, né? Como a mais buscada no seu nome, e a razão e qual foi o desdobramento dessa notícia. Então, eu fico muito à vontade para falar sobre isso. Foi algo que eu compartilhei, que eu sempre mantive ali os meus seguidores a par de todo esse processo. Quando houve esse incidente na Câmara Municipal de Manaus, foi quando começou todo esse tumulto de notícias negativas sobre mim. Por exemplo, quando aconteceu, eu estava num ao vivo, isso foi viralizando, e aí as pessoas foram compartilhando porque ficaram indignadas. Graças a Deus estava no ao vivo. E só para você ter ideia, naquele dia, subitamente, nós tivemos 17 blogs que começaram a desqualificar meu trabalho como destemperada, como descontrolada, e foi ali que eu vi o impacto, porque hoje eu posso falar isso abertamente, eu estou aqui por um convite, eu não paguei para estar aqui, mas a grande parte das mídias, dos blogs, dos portais, são comprados. Eu não tenho como prática pagar ninguém para colocar a minha notícia em algum lugar. E aí aí enfrentei isso. Quando eu estava quase no fim do ano, eu tinha uma pessoa na minha equipe, uma mulher, uma protetora, uma pessoa que eu dei oportunidade, mas no dia que eu disse o primeiro não, eu me tornei a pior pessoa do mundo, porque eu tive que exonerá-la. E aí foram várias denúncias, essa pessoa fez denúncia no Ministério Público do Trabalho, fez 4 denúncias no Ministério Público do Estado, dizendo que eu fazia assédio moral, porque, olha só, eu fui denunciada no Ministério Público porque eu exijo que os meus funcionários, eles trabalhem muito.
Porque eu sou uma pessoa que eu dou valor para o salário que eu recebo e para o cargo que eu exerço. Então, lá no meu gabinete, a Câmara funciona de 8 às 14. O meu gabinete funciona de 8 às 17. Fim de semana a gente trabalha. À noite, se precisar e a comunidade pedir, a gente vai estar trabalhando. E a pessoa foi reclamar disso, que trabalhava muito e por isso era assédio, por conta disso e daquilo. E aí a gente teve esse entrave. Ela também disse que, por exemplo, eu tenho hoje a Carona Animal, que transporta pessoas e animais de forma gratuita, desde o ano passado, que é com recursos próprios. Eu tenho um médico que vai na casa da pessoa com recursos próprios, castração com recursos próprios, e ela denunciou dizendo que isso era algo que era custeado com verba pública, e eu provei que não era. Tanto que todas as denúncias, nenhuma foi para frente, porque eu me coloquei à disposição do Ministério Público, eu abri as portas do meu gabinete, foi dito que tinha funcionários fantasmas, eu provei que não tinha, e aí a gente conseguiu derrubar todas essas denúncias, o que foi até positivo para mim. Porque eu tenho um atestado de boa conduta e de idoneidade. Eu fui denunciada 5 vezes, eu fui investigada e o Ministério Público disse que não, a Joana faz o certo, não tem nada de errado aqui, né? E o incrível e o engraçado é que até hoje, essa pessoa que disse tanto sofrer assédio, ela não entrou com uma ação judicial para realmente ver se ela estava sendo assediada ou não. E isso é importante dizer para as pessoas, eu quero dizer para vocês, já finalizando. As pessoas esperam do político, eu não estou defendendo aqui o político, porque a maioria não vale mesmo. Mas assim, as pessoas esperam o que nem elas são do político. E às vezes as pessoas esperam que o político seja aquela pessoa perfeita. Eu sou a Santa Joana d'Arc. Não, tem dias que eu não estou bem, tem dias que eu não vou estar bem-humorada. E as pessoas têm que colocar isso, que nós temos erros, nós temos acertos. Eu já errei com algumas coisas que eu me arrependo no mandato. Hoje eu procuro acertar mais, mas que sempre o que vai ser visto pela mídia, porque você é uma pessoa pública que é atacado constantemente, ainda mais se o seu trabalho incomoda a presidência da Câmara Municipal, a prefeitura e o governo, porque você é oposição, e aí você é destruída por essa mídia onde 80% é pago. Deixa eu, dentro disso que a senhora colocou, vereadora, um raciocínio que eu gostaria que a senhora exercesse agora. O que a senhora errou durante esse seu mandato até agora, caso a senhora eleita deputada estadual não cometa os mesmos erros? A senhora poderia nomear para nós? Sim, com certeza. Primeira coisa, um dos meus erros é admitir pessoas sem processo seletivo. Hoje eu não faço mais isso. Hoje, para entrar no meu gabinete, inclusive a minha assessora de imprensa, ela foi a última pessoa que fez o processo seletivo, porque eu acredito que a gente tem que dar total imparcialidade. E também algumas questões onde eu poderia, de repente, ali ter discutido e não ter me atingido tanto a ponto de me destemperar, que eu poderia ter lidado de uma forma melhor e eu não consegui. Erros pequenos, não vou dizer, eu nunca usei isso, eu sou jovem, eu vou sair errando por aí, porque eu acredito que pelo Brasil tenha parlamentares mais jovens que eu, que toda semana está fazendo alguma coisa de errado por aí, seja na sua vida pública, na sua vida pessoal. Mas o que eu amadureci, no geral, hoje a pessoa que eu sou, de alguém me desrespeitar, eu saber lidar com isso, hoje eu saber aprovar um projeto com rapidez e saber como tramitar e poder dar a minha produtividade, isso eu quero repetir na Assembleia e quero cada vez mais me aperfeiçoar. Uma coisa, eu sou a única política amazonense com mandato que procurou entrar no mandato e foi estudar. Eu fui a única selecionada para um programa nacional da Rede de Ação de Sustentabilidade, que é da RAPS, para ser líder, onde só entra pessoas que são íntegras, que são éticas e que têm trabalho. E isso é um processo seletivo totalmente rigoroso. E eu consegui
passar, mesmo com todas essas notícias ruins contra mim, porque eles acabaram vendo que tudo foi infundado e que infelizmente existe uma mídia comprada. E eu acho que é isso que eu tenho que levar, o trabalho. A pessoa tem que trabalhar mesmo de 8 às 17, para mim tinha que ter plenário todos os dias, não só de segunda a quarta. Por que os trabalhadores trabalham segunda a sábado, muitas vezes, e a gente tem que trabalhar só de segunda a quarta no plenário? Não, a gente pode trabalhar de segunda a quarta, de segunda a sexta lá no plenário de manhã, e à tarde a gente vai fazer as demandas externas. É por isso que eu luto. Ter só umas férias, né, também. Exatamente. Vereadora, só reforçando, porque você colocou aí de que 80% da mídia paga, né? A gente está aqui nos 20% que não são pagos, né? Certamente. É né? isso, com certeza. Se vocês fossem dar paga, talvez eu não estaria aqui. A gente faz parte, né, do nosso princípio. Nós entendemos que a nossa função aqui é justamente mostrar, né, um raio-x de quem está colocando seu nome, sua pessoa aí, para representá-lo, como eu venho dizendo sempre. E se nós não tivermos liberdade de perguntar, como o Fred perguntou, sobre justamente essas ações aí que foram colocadas contra a vereadora, nós também não deveríamos estar aqui. Eu penso assim, meus cabelos brancos dizem isso, e com certeza a linha do Jornal do Comércio, juntamente com a Amazon Play, é uma linha construtivista de apresentar justamente aquilo que é melhor para o Estado, aquilo que é melhor para o município, e por isso que a senhora está aqui também, com o direito de se posicionar e se defender. Eu quero deixar isso bem ressaltado, para que não paire nenhum tipo de dúvida sobre isso. Nós estamos aqui recebendo então a vereadora Joana Dark, que postula uma cadeira lá na Assembleia Legislativa, na eleição de 2018, eu vou pedir mais um break, mais um descanso, que eu estou com sede, ela também, o copo dela ficou vazio, e aí ainda não deu para colocar aqui um metro, um garçom, para ficar como os grandes programas têm, para ir colocando aí ao vivo uma aguinha no seu copo. Eu volto já já com vocês, um abraço. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE.
Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse. Na infância, aprendemos o que é certo e errado. Que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui de 2018, ano da transformação. Por que, Fred? Por que mudar? Mudar é preciso? Sempre, né? A gente não pode ficar estacionado, principalmente quando as coisas não andam bem. E o Brasil não anda bem, né? O Brasil não tem projeto, o Brasil não tem esperança, o brasileiro está desolado, as coisas estão acontecendo e quem faz a máquina andar é justamente o combustível chamado política. Bem conduzida, que aí os modelos econômicos tornam-se atrativos, consistentes e a vida de todos muda. Recebendo hoje aqui a vereadora Joana D'Arc. Que não é a vereadora Jaqueline. Não é a vereadora Jaqueline, só começa com J, que é do Partido Republicano. Ela quer colocar seu nome pelo trabalho que ela já fez até agora na Câmara Municipal, para sentar lá na Assembleia Legislativa, trocar de endereço aqui onde o seu horizonte, seu universo vai ser bem maior, porque nós vamos falar do nosso estado com 62 municípios que deverão ser percorridos. Aqui, estrada é o que mais tem nesse estado, é rapidinho, né? Você pega teu carro, chega lá em Parintins, não é bem assim, né? Então, vereadora, eu quero aqui, estamos recebendo aqui diversos WhatsApps, já vi que a senhora tem um monte de amigos, a Vanessa Menezes, que está na hora de botar alguém que gosta de trabalhar, que o meu voto é dela, então manifestou aí, a senhora já tem um voto que a senhora conseguiu aqui. O Pablo Daniel, que é um homem, já tem meu voto, então tem mais aí, Graça. A Alice Moreira Teixeira, que eu até a conheço, é uma advogada. Eu também conheço, estudou. Esposa do meu dentista, inclusive, do Carlos. Um abraço, Alice, um abraço, Carlos. Joana D'Arc tem meu respeito e batendo palma aí para você. Suelen Carneiro, admiro muito seu trabalho, vereadora, parabéns. A Jéssica Vitória, que começa com J, já tem meu voto e de toda a minha família. E por aí vai, diversos aqueles que a gente não, são muitos aí, nós precisamos conversar com a vereadora, ela que é a candidata. Obrigado pela manifestação de vocês aqui na Amazon Play TV Digital. Fred. Vereadora, a gente sabe que estamos aí no período ainda de pré-campanha, as peças ainda estão se movimentando no tabuleiro, mas o seu partido certamente vai se posicionar dentro da disputa majoritária, possivelmente apoiando algumas candidaturas ou até mesmo, enfim, fazendo um desenho que se espera das articulações políticas em jogo. Você está a parte dessa movimentação do seu partido? E a pergunta que eu faço complementar, você vai apoiar quem o seu partido apoiar para a disputa ao governo? Então, eu sempre procuro fazer, por exemplo, nessa campanha, construir o meu caminho sem contar com os tipos de alianças que vão ser feitos. Porque o meu eleitorado, as pessoas que me seguem, elas esperam isso de mim. E hoje eu tenho uma rede de mais de 300 pessoas que diretamente estão ligadas a mim, que é professor, é um ativista, é um representante de alguma causa, e são essas pessoas que constroem tanto o mandato de vereadora quanto as proposituras que a gente vai fazer. Eu caminharei
com as pessoas do meu partido, com o projeto político do meu partido, porque isso fortalecerá indiretamente e diretamente o meu trabalho, né? Então aí a gente tem o nosso candidato a Senado, nós temos o nosso candidato a deputado federal, e vou aguardar essas posições, porque dizem que na época de perto das convenções, até boi voa, e é meio que verdade isso, porque muda tudo ali no último minuto, no último segundo. E o que eu vou fazer? Eu hoje levo um mandato compartilhado. Eu vou ouvir essas 300 pessoas que não são lideranças políticas, são lideranças de causa, são pessoas normais, pessoas que têm o seu segmento ali, que não têm envolvimento com nada, e nós vamos decidir qual é a melhor opção, quem tem a melhor proposta e principalmente quem vai fazer o seu compromisso público registrado em cartório com a causa animal. Isso é algo que eu vou atrás de todos que forem candidatos para ter. Aí a gente vai decidir como vai ser feito. Fred, eu gostaria até de registrar aqui que essa posição da vereadora, se ela fosse de outro partido, né, com certeza ela teria sido expulsa, já concorda comigo? Somente daquele partido, né? Vereadora, como eu venho sempre, eu gosto muito de falar de desenvolvimento, né? Isso faz parte da minha caminhada. A gente tem um outro programa aqui na Amazon Play que chama Todos pela Amazônia, que discute muito isso, né? A gente quer encontrar modelos e atores, né, que tragam proposituras de desenvolvimento e, obviamente, depois disso vem o lado político, né? A iniciativa privada, ela passa por muitos problemas hoje no Brasil, né? Aqui no Amazonas, obviamente que a gente sente isso de uma proporção maior, porque dependemos muito desse modelo nosso, que é o modelo Zona Franca. E ele constantemente é atacado, né, é canetado, principalmente lá em Brasília, e a gente vê aí a necessidade da mobilização política em todos os âmbitos, né, desde do Executivo e do Legislativo Municipal, do Estadual, e lá dos nossos congressistas, né. O que fazer na sua ótica, na sua visão, para criar novos mecanismos de desenvolvimento e de atividade econômica para o Estado, para que a gente não fique muito à mercê do modelo Zona Franca? Eu acredito que a Zona Franca, eu não acompanhei a implementação como você acompanhou todo esse processo. Ela não está me chamando de velha, não, que eu sou uma pessoa de experiência, mas eu estudei muito como se deu isso. Eu acredito assim, nós não podemos abrir mão da Zona Franca, nós temos que encontrar uma solução que não é a solução que eu vou dar ou que A ou B vai dar, é uma solução coletiva, para que ela se torne, como é que eu posso dizer, ela não fique refém dessas decisões, né, que a gente passa a todo momento, para que possa ser uma coisa consolidada. Outra questão que eu acho que pode ser uma opção é o turismo. Nós não exploramos bem o potencial turístico que temos, alinhado, claro, ao desenvolvimento sustentável, ao respeito ao meio ambiente. Eu vejo isso quando vem amigos de fora, que eles, a Amazônia, assim, para eles é uma coisa tão significativa que eu fico assim, nossa, eu vejo brilho nos olhos. E aqui é tão desprezado. E a gente não dá valor ao que a gente tem. Acredito também que a gente tem que potencializar a biotecnologia. Nós temos coisas dentro da nossa floresta, dentro da nossa flora, dentro dali que a gente pode ter esse potencial para desenvolver estudos e com isso ter produtos e patentear, não deixar os outros virem para cá e roubar as nossas ideias. Sobrou, né? Exatamente. E que também a gente pode fortalecer a questão ali da agricultura familiar, poder fortalecer a cadeia produtiva nos municípios. Eu vejo municípios que têm um grande potencial, mas não tem escoamento das suas produções para que possa estar exportando, para que possa estar vendendo. Eu acho que são várias soluções.
podem ser as certas ou talvez não, mas são prováveis caminhos para que a gente não só dependa da Zona Franca e que a gente possa não abrir mão dela, mas possa consolidar de alguma forma para que a gente tenha aqui o emprego, para que a gente tenha as empresas se instalando aqui, porque isso certamente fortalece o poder do nosso Estado. Fred. Hoje a gente vive, até escrevi aqui, o desafio da representatividade. Isso você verifica até mesmo no desalento eleitoral de muitos que preferem não votar, porque não acho que ninguém representa, na verdade, o seu modo de viver, as suas causas. Você já manifestou aqui na nossa entrevista e em outros momentos também, de que defende um mandato compartilhado. Como é que isso na prática acontece? Isso na prática é o seguinte, foi um movimento que começou em 2016, inclusive de uma pessoa bem próxima a mim, que foi candidato, não ganhou. Teve essa ideia, a única proposta dessa pessoa era fazer o mandato compartilhado. Ele ia votar conforme as pessoas quisessem, ele ia usar os mecanismos digitais e eu meio que dei uma aperfeiçoada nisso. Eu procurei ainda em 2016, na minha campanha de vereadora e depois no mandato, juntar um grupo de pessoas que representam seus segmentos. Então, eu tenho o professor de educação física, eu tenho a pedagoga, eu tenho o representante do movimento LGBT, eu tenho o representante de arte, sendo, por exemplo, um co-deputado ou uma co-deputada, podendo participar, podendo me fiscalizar e a gente tendo essas reuniões de forma bimestrais para estar aperfeiçoando o mandato, porque eu sou protetora dos animais, eu não entendo tudo de todos os problemas da minha cidade, mas se eu tenho você, por exemplo, que é da comunicação e que pode chegar para mim e dizer assim, Joana, eu acho que isso aqui pode ser um caminho para esse segmento, eu tenho o dever, porque você é o meu patrão, de te ouvir e levar essa sua ideia adiante. É isso que eu procuro fazer. Hoje as pessoas, elas procuram um político que trabalhe, que tenha causa e que elas possam ser ouvidas, que elas possam levar as suas ideias e que possa representar os verdadeiros anseios das pessoas. É isso que eu procuro fazer. Isso é o mandato compartilhado. Eu vou fazer algo revolucionário nessa campanha e eu vou pôr à prova agora, nesse período, para que a gente possa demonstrar que não é só dinheiro que ganha eleição, que não é só poder de influenciar, mas que você pode juntar, multiplicar e transformar as ideias e fazer chegar ao poder por meio dessa construção coletiva feita de pessoas, não de dinheiro, não de poder. Quer dizer que o seu projeto é o projeto 13, e a sociedade tem que participar. Eu tenho essa opinião minha pessoal. E me faz até te fazer uma pergunta. Você então é a favor do voto distrital, caso isso fosse implementado na reforma política brasileira? Olha, eu sou a favor do voto distrital, eu sou a favor de algo que eu ainda não implementei, mas que eu vou fazer, que é um aplicativo, onde quando eu for votar um projeto da pauta da Câmara, eu vou votar, claro, se não for contra a legalidade, porque aí não tem como, eu vou votar conforme as pessoas votarem no aplicativo também, conforme a maioria votar, porque aí eu estarei representando. Eu acho que isso a gente consegue aproximar a política. Exato, poderia ser, você decide, mas você é o vereador também, ou você é o deputado também. As pessoas precisam disso. O que vai ganhar agora não é a inovação, é o trabalho, é o que você vai fazer de diferencial. E a transparência acima de tudo. Exatamente. Fred, mais alguma questão para a vereadora? Olha, eu acho que a gente tem bastante coisas a falar, mas eu queria ainda voltar à situação da mulher. E a questão do preconceito. Na sua avaliação, quando você fala de uma sociedade machista e de uma política ainda machista, ela tem a ver com o fato de ser mulher, ou esse machismo ele é acrescido pelo fato de você ser uma vereadora nova, atuante também, e também solteira? E não é só do homem e mulher.
mas de repente de pessoas que tenham outras opções, outras decisões. Isso reforça porque eu sou jovem. Eu já tive que ouvir sermão na Câmara de outros vereadores dizendo que eu tinha que aprender a articular, porque tinha que aprender com a experiência. E eu falei, não, eu tenho que aprender com a prática. Eu tenho que cair, levantar e eu poder ter as minhas próprias convicções. Eu não tenho que entrar num sistema e fazer como esse sistema já predestinou a fazer. Aí junta a mulher, jovem, independente. O pior de tudo, nesses 3 fatores, é a independência. Quando você é independente, você incomoda. Quando você é independente, você sofre sim, porque você vai tomar suas decisões conforme a sua consciência, conforme o seu juízo de valor. E aí eu acho que por isso, talvez, ou seja, eu tenha posturas lá e acabe me envolvendo em temas, em assuntos polêmicos. Por isso. E aí junta a mulher jovem, independente, que não é filha do político, que não teve ninguém de influência na família, que veio de baixo, conseguiu ser alguém, conseguiu estudar, conseguiu chegar ao mandato sem ter alguma outra coisa obscura ou não por trás. Pelo que eu entendi, os seus pares, que em vez eles... A minha vida ela seria bem mais fácil. Mas tem vereadores e tem colegas ali que fazem a diferença. São poucos, com certeza. mas que dão a força. É só uma brincadeira para poder deixar a coisa... Só a gente está chegando quase ao final, vereadora. E eu queria fazer um questionamento antes de eu abrir os microfones para suas considerações. Você já conseguiu identificar o que os seus eleitores querem? Sim. Acima de tudo, os meus eleitores, eles querem o trabalho, transparência e compromisso com a mudança e a renovação das pessoas, mas de pessoas que tenham novas práticas, que não entre no sistema para fazer o que todo mundo faz do mesmo jeito. E é assim que os meus eleitores entendem a mensagem. E muitos deles, eu até brinco, eu chamo a atenção e puxo a orelha, eu falo assim, vocês não querem nem saber o que eu estou fazendo de projeto, vocês querem saber de eu estar próximas a vocês. Isso é o que faz a grande diferença, é o que eles esperam e eu acredito que é um sentimento coletivo, o de mudança, o de transformação, o de renovação das práticas, de a gente escolher pessoas que têm trabalho. Inclusive eu quero dizer aqui para as pessoas que estão assistindo, que você pesquise se aquela pessoa que está lá pedindo seu voto, ela tem algum trabalho consolidado, porque não precisa você chegar no mandato. Fred, tem mais um questionamento? Não, senão eu vou abrir, tudo certo? Vereadora, nós temos aqui o hábito de deixar aí os momentos finais para a senhora falar o que a senhora quiser, dirigir aí aos nossos internautas, aos nossos seguidores e seus seguidores também, para deixar uma mensagem final aí nessa pré-campanha, né, a senhora como pré-candidata a deputada estadual aqui pelo estado do Amazonas. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Eu fico realmente muito feliz quando eu recebo convites espontâneos, quando eu tenho, e eu agarro essas oportunidades mesmo. Eu quero agradecer a toda a equipe, agradecer as pessoas que estão assistindo, porque nesse horário, pessoas que estão assistindo para ouvir falar sobre política é porque realmente se importam. E eu quero deixar a mensagem de que nesse ano a gente possa, quando eu falo a gente, eu, Joana, cidadã, que nós possamos fazer as melhores escolhas, que quem acha que a política, eu não vou votar, ou eu não vou me posicionar, vai resolver alguma coisa, eu posso dizer como uma pessoa que tem mandato, não vai mudar, porque se você não exercer o seu direito do voto, que é a arma mais poderosa, você vai ser governado por outras pessoas que você não escolheu, então você está abrindo mão de um direito seu. Eu quero também deixar a mensagem para que as pessoas possam se sensibilizar com a causa que
a diferença, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para auxiliar da melhor maneira. E dizer que a minha pré-campanha, ela está sendo construída com pessoas, ela está construída de forma simples, ainda que eu tenha um mandato, e que a gente tem um mote nessa campanha, que eu optei por não usar como todo ano tem, né? Por exemplo, muda, Amazonas, enfim, vários tipos de verbos como esse. Mas eu escolhi uma coisa muito interessante. Somos. O somos, essa palavra somos, ela diz o que a gente é, ela diz o que a gente espera e o que a gente pode construir. E aí a gente pode ser, somos Amazonas, somos Manaus, somos animais, somos pelas pessoas, somos pela educação, e que se você se sente com esse mesmo sentimento, eu estou me colocando à disposição para ir contra grandes máquinas. Eu tenho um mandato, mas um mandato de deputado acima é uma grande máquina, e eu espero que eu possa ter esse apoio e que a gente possa fazer a diferença, que nem em 2016, onde nós não éramos aposta de nada e a gente conseguiu fazer a diferença. E que quem precisar, e aqui eu me coloco à disposição dos seguidores de vocês, algum problema na nossa cidade que eu possa resolver enquanto vereadora, alguma ideia de projeto de lei, eu estou à disposição. A gente precisa acabar com aquela questão de comprar voto. Muito feliz de estar aqui. Nós agradecemos a presença da vereadora Joana Dark, que hoje participou aqui do 2018, o ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. É, isso aí, né? A vereadora disse que criou aí o mote da campanha dela, que é Somos. Eu, vereador, há alguns anos atrás, eu tinha um jovem vereador também aqui em Manaus, que se candidatou a uma vaga lá na Assembleia Legislativa, onde a senhora pretende chegar agora em dia 7 de outubro. E eu, como publicitário e estrategista que sou, eu criei para ele um mote, que é mais ou menos parecido com o seu, e que ele estava sempre presente. Então, fulano de tal, sempre presente. E deu sorte, porque ele foi o deputado estadual mais votado no pleito, depois ele se tornou deputado federal, depois ele virou vice-governador, prefeito, governador do estado e senador da República. Já acho que eu já sei quem é. Você já sabe quem é? Então, se você sabe, você vai ganhar uma bicicleta. Basta mandar aqui uma para o nosso 984-15-2544. E eu desejo para a senhora, vereadora, muito êxito na sua campanha. Eu gosto muito da juventude, né? Eu acho que a juventude hoje, pela forma como as informações, as participações da população com os meios sociais hoje que você dispõe, isso deixa uma transparência e você pode viabilizar muito mais um sucesso, tanto no mandato legislativo como executivo. Porque o mal feito, ele aparece, né? Até isso hoje a comunicação ajuda, que o mal feito, o tempo traz a sua resposta. Então, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí na sua campanha. Esse é o nosso papel aqui, 2018, ano da transformação, porque mudar é possível. E é preciso. E é preciso, né? Porque você trabalha aqui, a gente trabalha ao vivo, você pode participar do programa, e aqueles que não têm nada a esconder estão convidados para vir sentar aqui na nossa cadeira. Obviamente que existe uma agenda, né? Curtam aí a Amazon Play TV Digital, o programa 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. E durante este mês ainda, antes da realização das convenções, nós estaremos toda segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas. E após as convenções, nós vamos já com o quadro definido, né, Fred? Já teremos aí todos os candidatos. Nós estaremos de segunda a sexta também no mesmo horário recebendo, a não ser no caso de presidente da República. Nós já tivemos aqui o Álvaro Dias, outros que virão visitar Manaus por causa de agenda, horário, a nossa distância.
a gente deve mudar o horário da apresentação do programa. Então, para a próxima sexta-feira, a pessoa ligada ao esporte, que tem muita informação, e dizer por que ela quer ser deputada estadual pelo Amazonas. A gente não pode ser, desculpa te interromper, mas a gente não pode ser acusado de não dar mais do que 30% do espaço para as mulheres. Para as mulheres, com certeza. Né? Nós já tivemos aqui, tivemos hoje a vereadora Joana Dark, a vereadora Terezinha Ruiz, quem mais? Teve quem? A Michele, né? Ou seja, nós estamos aí ensinando os partidos. Estamos à frente, né? Estamos à frente, porque tem que abrir o espaço, né? Para as mulheres, porque elas fazem, elas acontecem. Até esses que são machistas, eles não vivem sem mulher, pode ter certeza. Todos têm uma relação, ou namorado, ou noivo, ou mulher, para não falar outras coisas. Então vamos lá. E na segunda-feira nós vamos receber aqui um candidato a deputado federal pelo partido PSL, mais um delegado da Polícia Federal, que é o Pablo Oliva, que vem aqui dizer por que ele quer ser representante do Amazonas. Ele é amazonense, inclusive, de nascimento. Ele quer sentar lá entre os 8 colegas lá no Congresso Nacional. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua audiência. Continue compartilhando. Quem não pode ver de dia, vê de noite. Quem não pode ver de noite, vê de madrugada. O importante da mídia digital é isso. A qualquer momento você pode clicar lá e nos achar. Obrigado mesmo. Contando as novidades da edição do JC, do Jornal do Comércio. As manchetes, as principais matérias, com pequenos comentários. E às 10 da manhã eu recebo sempre um articulista do jornal que escreve a sua coluna. É uma coluna livre, cada um manda o seu artigo como ele bem entende. E nós queremos tirar essa frieza que vem nas letras e transformar em viva voz do articulista. Ele tem a oportunidade de vir aqui e explicar por que ele escreveu aquilo e qual é o pensamento dele. Então, 9 da manhã eu e Fred, 10 o articulista do JC, que são vários durante os dias em que o jornal é colocado aí para a população. É isso, Fred? Exatamente. Errei, falei demais? Falei não, bom? Não, então tá bom. Então agora eu vou embora mesmo. Um abraço e até lá, até sexta.